No coração do vibrante bairro de Shoreditch, em Londres, o desaparecimento de uma jovem em 2012 abalou sua comunidade. Gemma McCluskey, uma ex-atriz de 29 anos conhecida por seu papel na popular novela britânica EastEnders, era uma alma brilhante e carinhosa, dedicada à família e aos amigos. Quando ela sumiu sem deixar rastros, seus entes queridos foram tomados pelo medo, iniciando buscas desesperadas e espalhando cartazes de desaparecida pela cidade. Dias depois, uma descoberta macabra no Regent's Canal desvendou um mistério que assombraria sua família e cativaria o público. Em 5 de fevereiro de 1983, nasceu em Londres uma jovem que se tornaria conhecida não apenas por seu talento, mas também por sua personalidade vibrante e coração generoso. Gemma McCluskey. Com apenas 1,50 m de altura, ela compensava sua estatura pequena com uma energia contagiante, sendo descrita por amigos e familiares como a alma da festa. Sua carreira como atriz a levou aos holofotes na popular novela britânica EastEnders, onde interpretou Carrie Skinner, sobrinha neta da icônica Ethel Skinner, entre 2000 e 2001, aparecendo em mais de 30 episódios. Antes disso, ela também participou da série infantil No Sweat, mostrando seu talento versátil. Após deixar a atuação, Gemma trabalhou em bares e clubes no animado bairro de Shoreditch. Mas sua prioridade sempre foi cuidar de sua mãe, Pauline, que enfrentava graves problemas de saúde. Morando em um apartamento na Pelter Road, Shoreditch, com Pauline e seu irmão mais velho, Tony McCluskey, um limpador de janelas de 35 anos, Gemma equilibrava sua vida profissional com a responsabilidade de ser a principal cuidadora de sua mãe. A dinâmica familiar de Gemma era marcada por laços fortes, mas também por tensões. Ela era muito próxima de seu pai, Anthony, e de seu irmão mais novo, Danny, além de manter uma relação amigável com seu ex-namorado, Rafe, com quem conversava sobre a possibilidade de reacender o relacionamento. Sua dedicação à família era evidente, especialmente no cuidado com Pauline, que após uma cirurgia para remover um tumor cerebral, contraiu MRSA, uma superbactéria resistente a antibióticos, deixando-a extremamente fragilizada e dependente. No entanto, a convivência com Tony era problemática. Ele era viciado em skunk, uma cepa potente de cannabis, consumindo entre 15 e 20 cigarros por dia. Esse vício alimentava um comportamento abusivo, com relatos de amigos indicando que Tony era violento com Gemma, que frequentemente escondia hematomas usando óculos escuros e camisas de manga longa. Em 2 ocasiões, ele tentou estrangular a irmã, o que levou Gemma e Pauline a registrarem queixas na polícia, evidenciando a tensão crescente no apartamento. No dia 1º de março de 2012, Gemma começou o dia com uma tarefa altruísta. Compareceu à inauguração do Royal London Hospital, em Whitechapel, para filmar a apresentação da filha de uma amiga. Mais tarde, visitou sua amiga Erica em Mile End, onde desabafou sobre uma discussão recente com Tony. Ele, sob efeito de drogas, havia deixado as torneiras do banheiro abertas, inundando o cômodo, o que deixou Gemma furiosa. Durante a visita, ela recebeu uma ligação de Tony, e a conversa rapidamente se transformou em outra discussão acalorada. Frustrada, Gemma confidenciou a Erica que estava decidida a expulsar Tony do apartamento, dizendo que já era o suficiente. Registros telefônicos mostram que ela deixou a casa de Erica às 13h17. Houve 2 ligações entre Gemma e Tony. Uma foi desconectada e a outra, às 13h47, durou apenas 8 segundos. Imagens de câmeras de segurança capturaram o carro de Gemma chegando ao apartamento às 13h50. Pouco depois, às 14h08, seu celular foi desligado, marcando o último sinal de sua presença. 2 dias depois, em 3 de março de 2012, a ausência de Gemma começou a preocupar seus amigos. Ela não respondia a chamadas ou mensagens, algo incomum para alguém tão conectada com seu círculo social. Mais alarmante ainda,
Gemma faltou a um turno programado em um clube na Kingsland Road, onde trabalhava. Seus colegas confirmaram que ela não apareceu, o que era estranho, já que ela era confiável no trabalho. Danny, preocupado, foi ao clube perguntar por ela, mas ninguém tinha notícias. O papel de Gemma como cuidadora de sua mãe tornava sua ausência ainda mais preocupante, pois ela nunca deixaria Pauline sem explicação. A angústia dos amigos e da família crescia, já que Gemma não tinha motivos aparentes para desaparecer. Ela estava feliz com sua vida e não havia sinais de que planejava fugir. Naquele mesmo dia, 3 de março, Danny, Tony e uma amiga de Gemma foram à delegacia para denunciar seu desaparecimento. Tony, que vivia com Gemma e era a última pessoa conhecida a tê-la visto, forneceu relatos vagos e contraditórios sobre seus últimos movimentos. Ele alegou não se lembrar de detalhes, o que irritou Danny, que atribuiu a falta de clareza ao consumo excessivo de drogas por Tony. Enquanto isso, a comunidade se mobilizou para encontrar Gemma. Erica, uma amiga próxima, contatou o jornal East London Advertiser, e a repórter Elsa Cavist publicou uma matéria destacando o passado de Gemma em EastEnders, o que ampliou a visibilidade do caso. As primas de Gemma, Nikki e Kyrie, organizaram buscas nas ruas de Shoreditch, distribuíram cartazes com a foto de Gemma e lançaram a hashtag #FindGemma nas redes sociais, pedindo informações. Carly, outra amiga, também se envolveu intensamente, imprimindo mais cartazes e liderando grupos de busca. Ela mantinha contato com Tony, que dizia estar confiante de que Gemma seria encontrada em segurança. Danny e Anthony, o pai de Gemma, procuravam incansavelmente em locais que ela frequentava, como bares e clubes, mas Tony permanecia em casa, justificando que queria estar lá caso Gemma retornasse. Em 6 de março de 2012, a busca por Gemma McCluskey tomou um rumo sombrio quando a família recebeu ligações perturbadoras que pareciam oferecer uma pista sobre seu paradeiro. Tony e Danny, os irmãos de Gemma, foram surpreendidos por 3 chamadas de um número oculto, cada uma mais assustadora que a anterior. A primeira ligação exigia 2 milhões de libras esterlinas que deveriam ser deixados na estação Benfleet International para garantir que Gemma fosse vista viva. A segunda chamada acrescentou uma demanda estranha: 500 libras esterlinas em dinares iraquianos, uma moeda incomum que aumentou a desconfiança. A terceira ligação reforçou a exigência inicial de 2 milhões de libras esterlinas, com o chamador alegando que Gemma estava trancada em um quarto, despida e sofrendo abusos sexuais. Essas conversas foram ouvidas em viva voz por familiares e amigos reunidos no apartamento da família, gerando pânico e esperança de que Gemma ainda pudesse estar viva. A polícia agiu rapidamente, rastreando as chamadas até Sam Dunn, um jovem de 19 anos de Greenhithe, Kent. Em 8 de março, um mandado de busca foi executado na casa de Dunn, que foi preso. Ele confessou que as ligações eram um golpe cruel, inspirado por um cartaz de pessoa desaparecida que viu nas redes sociais com os contatos da família. Apesar de inicialmente negar ter feito as chamadas, testemunhas confirmaram que apenas uma voz foi ouvida, e Dunn acabou mudando sua confissão para culpado no Tribunal de Magistrados de Medway. Ele foi condenado a 6 meses de prisão por 4 acusações de envio de mensagens ofensivas, mas o desfecho revelou que as ligações eram apenas um hoax, um beco sem saída que deixou os investigadores sem avanços concretos e a família ainda mais angustiada. No mesmo dia, 6 de março, uma descoberta chocante mudou o rumo do caso. Uma mulher que navegava em uma barca pelo Regent's Canal, próximo ao Broadway Market, parou no Acton Lock para ajustar a passagem de água. Sua embarcação colidiu com uma mala escura flutuando na superfície. Quando a mala se abriu ao bater no barco, revelou um torso feminino, com uma tatuagem distinta de um laço na parte inferior das costas. A visão foi tão chocante que a mulher inicialmente duvidou do que via, mas logo percebeu a gravidade da situação. A polícia foi chamada imediatamente e recuperou a mala antes que ela se perdesse na correnteza. Testes de DNA, usando uma escova de dentes de Gemma,
confirmaram que o torso pertencia a ela, transformando a investigação de desaparecimento em um caso de homicídio. A notícia devastou a família e os amigos de Gemma, que ainda nutriam esperanças de encontrá-la viva. A brutalidade da descoberta sugeria que o responsável tinha uma raiva pessoal contra Gemma, tornando o caso ainda mais intrigante e angustiante. Nos dias e semanas seguintes, a polícia continuou a busca por mais evidências no Regent's Canal. Durante as 2 semanas após a descoberta do torso, mergulhadores recuperaram as pernas de Gemma, encontradas em sacos plásticos na mesma região do canal, perto do Broadway Market. Em 12 de março, um braço foi localizado no canal em Hackney, e testes confirmaram que também pertencia a Gemma. A busca por respostas se estendeu até 9 de setembro de 2012, quando um trabalhador do canal encontrou a cabeça de Gemma. Registros dentários confirmaram sua identidade, e a análise revelou lacerações causadas por pelo menos 2 golpes com um objeto contundente, provavelmente resultando em uma hemorragia cerebral fatal. A polícia observou que os gases liberados durante a decomposição fizeram com que as partes do corpo, que haviam sido pesadas para afundar, flutuassem até a superfície, permitindo sua descoberta. Cada novo achado aprofundava a dor da família e reforçava a gravidade do crime, enquanto os investigadores se esforçavam para conectar as pistas ao responsável. À medida que a investigação avançava, o foco se voltou para Tony McCluskey, o irmão mais velho de Gemma. Os investigadores notaram um contraste marcante no comportamento da família. Danny e Anthony, o pai, estavam visivelmente emocionados e participavam ativamente das buscas, enquanto Tony permanecia calmo e preferia ficar em casa, alegando que queria estar presente caso Gemma retornasse. Essa atitude indiferente, combinada com seu histórico de abuso de drogas, levantou suspeitas. Tony era viciado em skunk, uma cepa potente de cannabis, e seu comportamento violento contra Gemma já havia sido relatado, incluindo 2 tentativas de estrangulamento que levaram a queixas policiais. Um psicólogo forense clínico, Adrian West, consultado pela polícia, destacou que homicídios envolvendo desmembramento geralmente são cometidos por alguém próximo à vítima, muitas vezes no local onde ambos vivem, o que reforçou a suspeita sobre Tony, já que ele compartilhava o apartamento com Gemma. A polícia reuniu evidências cruciais que começaram a formar um quadro preocupante. Registros telefônicos revelaram que Tony enviou mensagens a Gemma após seu desaparecimento, incluindo uma mensagem incomum em 2 de março de 2012, às 10h31, dizendo "Te amo, beijo, beijo", algo que ele nunca havia feito antes. Outra mensagem, enviada no mesmo dia, perguntava sobre os planos dela e o que ela teria para o jantar, sugerindo uma tentativa de encobrimento. Imagens de câmeras de segurança mostraram Tony, na noite de 1º de março, às 23h, arrastando uma mala pesada do apartamento para um táxi que ele reservou usando o pseudônimo Tom. O motorista do táxi relatou que Tony teve dificuldade para carregar a mala, que ele disse conter um sistema de som e pediu para ser levado a Dunstan Road, uma rua próxima ao Regent's Canal, onde o torso de Gemma foi encontrado. Uma estudante, observando de uma varanda perto do Acton Lock, viu um homem com a descrição de Tony arrastando uma mala semelhante próximo ao canal, reforçando a conexão. As evidências forenses foram ainda mais incriminadoras. No táxi usado por Tony, foram encontrados vestígios de sangue de Gemma, confirmando que ela esteve dentro da mala. No apartamento da Pelter Road, a polícia descobriu gotas de sangue no banheiro, uma faca com manchas de sangue e um pequeno pedaço de tecido humano em um armário, indicando que o desmembramento provavelmente ocorreu ali. Curiosamente, a ausência de grandes quantidades de sangue nos ralos ou no local sugeria que Tony havia usado algum tipo de material, como plástico, para conter o sangue e limpado minuciosamente a cena, demonstrando um esforço calculado para ocultar o crime. Além disso, imagens de câmeras de segurança capturaram Tony na manhã de 2 de março comprando sacos de lixo, cigarros e um jornal, itens que poderiam ter sido usados para descartar evidências
ou manter a aparência de normalidade. Os investigadores reconstruíram a linha do tempo dos eventos com base nessas descobertas. Eles concluíram que Gemma foi provavelmente morta pouco depois de chegar em casa, às 13h50, em 1º de março de 2012, já que seu celular foi desligado às 14h08. O processo de desmembramento, que envolveu o uso de uma faca e um cutelo, levou cerca de 2 a 3 horas, com Tony se tornando mais eficiente a cada membro que separava. Essas evidências sugeriam um crime meticuloso, planejado e executado com frieza, desafiando qualquer narrativa de um ato impulsivo. Em 7 de março de 2012, apenas um dia após a descoberta do torso, Tony McCluskey foi preso sob suspeita de assassinato. 3 dias depois, em 10 de março, ele foi formalmente acusado de assassinato e mantido em custódia na prisão de Brixton, comparecendo ao tribunal Old Bailey por videoconferência, sem qualquer pedido de fiança. Durante os interrogatórios, Tony alegou sofrer de amnésia devido ao uso intenso de drogas, afirmando lembrar apenas de uma discussão com Gemma, na qual ela segurava uma faca e ele agarrou seus pulsos, exigindo que ele saísse do apartamento por causa do incidente do banheiro inundado. Ele insistiu que não tinha memória do que aconteceu depois, uma explicação que os investigadores receberam com ceticismo, dadas as evidências de ações deliberadas após o crime. A notícia da descoberta do torso chegou à família de forma devastadora. O inspetor detetive John Nicholson, acompanhado por um oficial de ligação familiar, informou Anthony, o pai de Gemma, sobre o achado, deixando-o em estado de choque. Danny teve a difícil tarefa de contar a Pauline, que, incapaz de falar devido a uma recente cirurgia, apenas balbuciava não em descrença, refletindo a dor insuportável da perda. Anthony tomou a decisão de adiar o funeral de Gemma até que todas as partes de seu corpo fossem recuperadas. Uma espera angustiante que se estendeu até 30 de novembro de 2012, quando o funeral finalmente ocorreu. Enquanto isso, amigos e familiares deixaram homenagens, incluindo flores do ex-namorado Rafe, do lado de fora do apartamento na Pelter Road, transformando o local em um ponto de luto e memória. Em 14 de janeiro de 2013, o julgamento de Tony McCluskey teve início no Tribunal Old Bailey, em Londres, marcando o clímax de uma investigação que chocou a comunidade de Shoreditch. Tony, acusado do assassinato de sua irmã, Gemma McCluskey, negou a acusação de assassinato, mas admitiu culpa por homicídio culposo. Ele alegou que perdeu o controle durante uma briga, atribuindo suas ações a uma amnésia causada pelo uso intenso de skunk, uma cepa potente de cannabis. No entanto, a promotoria, liderada por Crispin Islett, apresentou um caso contundente, argumentando que o crime foi resultado de tensões de longa data entre os irmãos, agravadas pelo vício de Tony. O promotor destacou que a relação entre Tony e Gemma era marcada por conflitos, especialmente devido ao comportamento irresponsável e violento dele, que já havia levado a queixas policiais no passado. Durante o julgamento, evidências foram apresentadas para desmontar a narrativa de Tony e revelar a natureza calculada de suas ações. Os achados forenses foram centrais no caso da promotoria. Exames confirmaram que Gemma morreu devido a um trauma de força contundente na cabeça, causado por pelo menos 2 golpes com um objeto pesado, provavelmente resultando em uma hemorragia cerebral fatal. Após sua morte, o corpo foi desmembrado com uma faca e um cutelo. Um processo que levou de 2 a 3 horas, demonstrando um nível de planejamento que contradizia a alegação de amnésia. Mensagens enviadas por Tony ao celular de Gemma após seu desaparecimento, incluindo uma dizendo "Te amo, beijo, beijo", e outra perguntando sobre seus planos, foram interpretadas como uma tentativa deliberada de criar a ilusão de que ela ainda estava viva, sugerindo um encobrimento intencional. Imagens de câmeras de segurança e o depoimento do motorista de táxi reforçaram a narrativa. A defesa tentou desviar a responsabilidade, sugerindo que Gemma usava cocaína, o que poderia ter influenciado a briga. No entanto,
Essa alegação foi firmemente refutada por Erica, uma amiga próxima de Gemma, que afirmou que ela não usava drogas e nem mesmo fumava cigarros. Um perito chamado pela promotoria desmantelou a alegação de amnésia de Tony, apontando que suas ações após o crime, como reservar um táxi, limpar o local e descartar a mala, eram coerentes e indicavam plena consciência do que fazia. Um momento marcante no julgamento foi o testemunho de Rafe, ex-namorado de Gemma, que relatou um incidente perturbador. Durante o julgamento, Tony olhou para ele no tribunal e sorriu, um gesto que Rafe interpretou como uma provocação, como se Tony estivesse dizendo: "Eu sei que você sabe que eu fiz isso." Rafe descreveu os olhos de Tony como frios e sem remorso, reforçando a percepção de sua culpa. O impacto emocional do julgamento foi devastador para a família, especialmente para Anthony, o pai de Gemma, que precisou deixar o tribunal quando os detalhes gráficos do desmembramento foram apresentados, incapaz de suportar a descrição do que aconteceu com sua filha. Tony, por outro lado, permaneceu impassível, sem demonstrar qualquer emoção, enquanto os detalhes horríveis eram expostos. Em 30 de janeiro de 2013, após deliberação, o júri chegou a um veredicto. Por uma maioria de 11-1, Tony McCluskey foi considerado culpado de assassinato. O juiz Mr. Justice Fulford rejeitou categoricamente a narrativa de Tony de que Gemma o havia provocado ou que ele agiu sem controle. Ele descreveu Gemma como uma mulher calorosa, que era amada por muitos, e condenou as ações de Tony como um encobrimento frio e calculado, destacando sua esperança de que o corpo de Gemma nunca fosse encontrado. Tony foi sentenciado à prisão perpétua, com um período mínimo de 20 anos, antes de ser elegível para liberdade condicional. Enquanto o veredicto era lido, Tony não mostrou reação, mas o choro de familiares ecoou na galeria pública, refletindo a dor de uma comunidade que perdeu uma figura tão querida. As consequências do caso foram profundas e dolorosas para a família e a comunidade de Gemma. O funeral, realizado em 30 de novembro de 2012, após a recuperação de todas as partes do corpo de Gemma, reuniu amigos, familiares e colegas de EastEnders em uma cerimônia emocionante que celebrou sua vida vibrante e generosa. Anthony, devastado, enfrentou uma decisão angustiante após receber cartas de Tony na prisão. Nessas cartas, Tony insistia que não machucaria uma mosca e culpava as drogas pelo crime, sem demonstrar qualquer remorso ou mencionar o nome de Gemma. Incapaz de suportar a falta de arrependimento, Anthony tomou a difícil decisão de deserdar seu filho, afirmando que perdeu 2 filhos naquele dia: Gemma, vítima, e Tony, o responsável. Pauline, a mãe de Gemma, que já estava fragilizada por seus problemas de saúde, não conseguiu superar a perda de sua filha, que era como sua melhor amiga. Em 2013, Pauline faleceu devido a complicações de saúde, deixando a família ainda mais abalada. Carol, esposa de Anthony, descreveu como ele se tornou um homem quebrado, com a alegria e o riso desaparecendo de sua casa. Rafe, o ex-namorado de Gemma, prometeu manter viva a memória dela, chamando-a de amor da sua vida e destacando os momentos felizes que compartilharam. Tony foi inicialmente encarcerado na prisão de Belmarsh, um dos presídios mais rigorosos do Reino Unido. No entanto, após relatos de que uma recompensa havia sido colocada sobre ele, ele foi transferido para a prisão de Lothemy Grange, em Nottingham. O Ministério da Justiça confirmou a transferência, explicando que tais movimentações podem ocorrer por motivos como segurança ou proximidade com a família, mas não forneceu detalhes específicos. A mudança marcou o isolamento de Tony, enquanto a comunidade de Shoreditch continuava a lidar com as cicatrizes deixadas por um crime tão brutal.